Bom, nos clipes anteriores, até o momento, a gente viu a dedução das equações de conservação das espécies e da mistura também para o meio material, certo? Para o interior dos volumes, o interior dos meios. Nessa sessão, a gente vai ver as equações de balanço para uma interface, a interface entre dois meios adjacentes. Né? Então, imagina que eu tenho o meio A e o meio B, certo? Não vou dizer líquido, gás ou sólido líquido, para que a gente não fique com uma tendência de achar que o resultado obtido não é geral. O resultado obtido vai ser bem geral. Tá? Então, eu vou falar do meio A e do meio B, que podem ser duas fases, por exemplo, certo? Então, aquelas equações na forma diferencial que nós vimos, elas valem individualmente para cada um dos meios, certo? E agora, no acoplamento, na junção entre dois meios, né, na interface entre dois meios, nós temos também relações que permitem escrever os balanços de massa de componente, de espécie química e de mistura, certo? Essas equações, né, elas vão ser muito importantes para que a gente possa tratar ou possa estabelecer condições de contorno para os nossos problemas. E a maneira como eu vou obtê-las aqui é uma maneira bem geral, tá? Então ela é válida para uma grande variedade de problemas, tá? Então é uma relação geral que pode ser escrita de forma específica para tratar diversos problemas. A hipótese principal aqui que está subentendida nessa análise é a seguinte: a interface é uma película imaginária sem dimensão na sua direção transversal, digamos assim, né? Ela não tem espessura. As espessuras são, na verdade, poucas camadas moleculares e numa abordagem de mecânica do contínuo como a nossa, a gente pode tratar como se fosse realmente um salto de descontinuidade entre as fases adjacentes e, portanto, ela não acumula massa e também não acumula energia. Né? Então, tudo que chega até a interface vindo de um meio, automaticamente aquela grandeza ela é transmitida ao meio adjacente. Né? É claro que pode haver alguma transformação, né? Como, por exemplo, uma reação na interface, né? Algum outro efeito, como mudança de fase, que faz com que, por exemplo, a grandeza da fase A não seja exatamente o valor numérico igual ao da fase B. Porém, nada é acumulado na interface. Tá? Então, isso é o pressuposto inicial. A gente parte desse pressuposto. Tá? Então, aqui, ó, nesse diagramazinho esquemático que eu fiz, eu mostro uma interface entre dois meios. Essa linha preta aqui é a interface, certo? E aí eu tenho essas linhas tracejadas em verde aqui adjacentes, que são, na verdade, a face da interface voltada para cada meio, para cada fase, digamos assim. Então, do lado esquerdo eu tenho a fase A e aqui ao lado direito eu tenho a fase B, o meio B, tá? Notem que eu estou chamando esse conjunto de duas linhas, digamos assim, tracejadas que envolvem a interface, de ICV, tá? De volume de controle interfacial. Mas na verdade não é um volume, certo? Porque ele não acumula nada, né? Tá? Mas é só para que a gente possa poder fazer o balanço. Eu costumo chamar isso aqui de volume de controle interfacial. E ele tem uma área, essa linha que eu desenhei, na verdade ele é um elemento de área DAI, né? E ele tem atrelado a ele vetores normais unitários. Tá? Esses vetores normais unitários eu estou chamando de NA e NB, e por definição eles estão apontando para dentro das suas fases respectivas. Tá? Então o NA til, ele é um vetor unitário, aponta para dentro do meio A, e o vetorzinho NB aponta para dentro do meio B. Tá? Esse elemento de área, na verdade, ele tem uma posição, né, com relação ao referencial fixo. Então, o vetor ZI
ele denota a posição daquele elemento de área com relação a um sistema de coordenadas fixo, né? E aí tanto NA quanto NB, digamos, são as carteiras de identidade daquele elemento de área, ou seja, eles contêm as informações suficientes para localizar o elemento de área no espaço, tá bem? Esse elemento de área, ele pode até ter uma velocidade com relação ao referencial fixo. Lembra quando a gente definiu fluxos e vazões, né? A gente chegou a mencionar isso, né? Que aquele elemento de área poderia se deslocar no espaço com relação ao referencial fixo, né? E ali a gente estava usando o símbolo VI para designar essa velocidade. Aqui, né, pode sim isso acontecer. E aí a gente vai chamar essa velocidade de DZI-dt, tá? Que é o que aparece aqui nos balanços, tá bom? Mas ela pode ser fixa também com relação ao referencial, né? Fixa no espaço e não se movimentar, tá? Isso é possível também. E aqui a gente tem os fluxos, tá bem? Ó, os fluxos de I, perdão, né? Que chegam até a interface pelo meio A, e o fluxo de I que deixa a interface para dentro do meio B, tá? Então, esses fluxos aqui, ó, são fluxos totais. Notem, eu escrevi aqui, ó, ρI, VI. ρI, VI é o fluxo total. Isso a gente viu em alguns clipes atrás, né? É o fluxo total, é aquele MI, é o fluxo total do componente. Ele é dividido numa parcela advectiva mais uma parcela difusiva, tá? Então, é o fluxo total do componente I que chega até a interface pelo meio A, no caso desse cara aqui, relativo à interface, tá? Ok? Porque, de novo, essa interface pode ser uma bolinha que está crescendo, e aí eu tenho o componente chegando, uma parcela advectiva e uma parcela difusiva, né, chegando até a interface e tentando atravessar a interface, tá? Mudar de fase e passar para o outro lado. Tá? Aqui é a mesma coisa. É o fluxo total de I, né, mássico, que tem uma parcela advectiva, uma parcela difusiva, e nesse caso aqui geral, está sendo colocado de uma forma relativa à interface. Tá? E ainda tenho, para fechar, aqui uma taxa de reação que ocorre na interface. Então, notem aqui a diferença entre esse RI 2 linhas e o RI 3 linhas que a gente acabou de ver no clipe anterior. O RI 3 linhas que a gente acabou de ver no clipe anterior era por unidade de volume. Ele era um termo fonte lá na equação que valia dentro ou desse meio A aqui ou desse meio B aqui. Tá? Essa reação é uma reação que ocorre na interface, tá? Por isso que ela tem a unidade ali, né, de 2 linhas, porque ao invés de ser quilograma, né, ou quilomol, se fosse na base molar, por metro cúbico por segundo, na verdade ela é quilograma, nesse caso aqui, por metro quadrado de área interfacial por segundo, tá? Então, essa é a grande diferença aqui. Tá? E por isso, esses dois termos, né, R2' e R3', eles recebem nomes diferentes. O R3' é chamado de taxa homogênea, né, ou taxa de reação homogênea, e o R2' ele é chamado de taxa de reação heterogênea, porque ocorre na interface. Tá? Então a gente tem o que acontece aqui configurado, tá? Todos os atores aqui estão apresentados para vocês, tá? E aí essa expressão aqui, ó, é o balanço de massa das espécies no elemento de área interfacial, tá? Ela é bem simples de se entender, tá ok? Aqui eu tenho o fluxo total de I pelo lado A da interface, na fase A, né? É claro que relativa à interface, com o produto escalar com o vetor NA, certo? Então, só vai atravessar a interface aquela componente desse vetor que for alinhado com o vetor normal à interface, né? E for, digamos assim, tiver um saldo líquido com relação à velocidade da interface, certo? A velocidade com que a interface se desloca. Ou seja, mesmo que o fluxo seja
alinhado com o vetor normal, ou seja, perpendicular à interface, se o fluxo chega por um lado e a interface está se deslocando na mesma velocidade, eu não tenho fluxo de massa pela interface. Tá? E o sinal negativo aqui, né, ele aparece simplesmente porque eu tenho que, por convenção, né, eu defini que o material entrando no volume de controle é positivo, certo? E como o meu vetor normal aponta para dentro daquela fase, né, daquela fase específica, da sua fase específica, eles têm que estar alinhados, porém em sentidos opostos, tá? Então, nesse sentido, ter definido esse volume de controle interfacial aqui me ajuda, porque eu defino que a massa entrando no volume é positiva e a massa saindo do volume é negativa, tá? Então, nesse caso aqui, esse fluxo, né, é um fluxo positivo, porque ele está entrando no volume de controle interfacial e ele tem um sentido contrário ao sentido do vetor NA, tá? Já aqui pelo lado do B, é um fluxo que está saindo daquele volume de controle interfacial, né? Ou seja, a setinha, o vetor, né, do fluxo de massa, ele tem o mesmo sentido do vetor normal, tá? E a taxa de reação aqui entrando para fechar o balanço, tá certo? E a soma disso daí é igual a zero, tá? Então eu posso pensar assim, ó, o que sai, né, mais o que sai é igual ao que entra, mais, digamos, o que foi produzido do I, tá? Tá ok? Mas eu não quero colocar nada do outro lado lá do sinal, tá? Vou deixar igual a zero ali, tá bom? Tá? E aí, agora a gente faz o seguinte, agora a gente escolhe um sentido positivo, tá? Eu quero colocar essa expressão de uma maneira fácil de trabalhar. Então eu vou escolher um sentido positivo para o meu sistema de coordenadas, tá? E aí é natural que eu escolha da esquerda para a direita. Então eu vou dizer que o NA é menos N, tá? E o NB é N, tá bom? Então com isso eu escolhi o sentido. Eu posso aplicar os produtos escalares e aí a minha equação vai se tornar uma equação escalar, certo? Ou seja, aqui, né, nessa equação de baixo, eu já tenho o vetor velocidade do componente i projetado na direção do vetor unitário n. E aqui a velocidade da interface, a taxa de deslocamento da interface, projetada na direção do vetor n. Tá? A mesma coisa aqui para o b. Tá certo? E aí o sinal, notem que agora sim os sinais ficaram trocados. Aqui ele ficou com o sinal positivo, certo? Tá? Porque o NA é menos N, então menos com menos dá mais. E aqui ele permaneceu com o sinal negativo, porque o NB era igual a N. Tá? Então eu tenho agora efetivamente uma equação que é escalar, tá bom?